Muito bem, então vamos iniciar esta aula, são 9h10. Temos hoje uma aula essencialmente prática de resolução de problemas, está bem? Antes de iniciarmos na próxima semana a matéria das treliças. Portanto, o primeiro teste vai conter a parte de cálculo de estatia, cálculo de reações de apoio em estruturas isostáticas e análise e cálculo de treliças. Portanto, basicamente nós estamos ainda na parte da primeira, na parte da estatia e das reações de apoio hoje, e a partir da próxima semana, a partir de terça-feira, vamos começar a ver a matéria relativa às treliças. Está bem? Nos vai levar até o dia 4 de maio. Ora, deixem-me só fazer aqui muito rápido apanhado da aula da terça-feira. Sim, uma passagem muito rápida, tá bem? Só das coisas mais significativas que vimos para relembrar, em que entramos no capítulo 5, não é? E analisamos o que é que se pretende neste capítulo, em termos, tanto de cálculo de reações de apoio, essencialmente, e de forças internas, não é? Falámos nas rótulas e noutro tipo de ligações também existentes, encastamentos deslizantes, e verificámos que temos dois métodos, mas que eles são dois métodos muito semelhantes, o método da separação dos corpos e o método das secções, que consistem basicamente em decompor a estrutura em subestruturas e fazer essa análise individual apenas de uma parte da estrutura. Não é? O método da separação dos corpos subentende que separamos exatamente no número de corpos que formam o sistema, não é? Completo, e o método das secções subentende que fazemos um corte onde quisermos e analisamos ou uma parte para a esquerda, ou uma parte para a direita, ou uma parte para cima, ou uma parte para baixo, o que for. Do ponto de vista das reações de apoio, portanto, temos as equações de equilíbrio, fizemos aqui um exemplo relativamente simples, não é? Uma estrutura isostática a nível daquilo que se pretende, basicamente, neste capítulo, em termos de cálculo de reações de apoio e de forças de ligação interna, não é? Depois falámos sobre a estatia, não é? E vimos que temos essencialmente dois métodos à disposição. Temos o método da estatia, método de cálculo de estatia externa, interna e global, e o método de cálculo das estruturas arborescentes. Não é? Vamos agora praticar e depois fizemos uma série de exercícios sobre isto. Ora, vou passar aqui para... Ainda não abri, estou a abrir o enunciado de problemas. Portanto, que vocês estão aqui a ver, não é? Ora bem. Pronto, vamos, por exemplo, começar a aula com o cálculo e a revisão da estatia, está bem? Para o que vamos analisar aqui algumas destas estruturas, está bem? Depois, como eu disse, não vamos dar e ver estruturas tridimensionais. Vamos sim, depois saltar aqui para sistemas de corpos rígidos. Portanto, vocês já viram na aula passada prática, terça-feira, este primeiro exemplo. Portanto, agora vamos saltar depois para este e para este aqui mais para a frente. Ok? Portanto, vamos lá. Como é que vou fazer isto? Talvez faça diretamente aqui, não é? Sendo que tenho que criar esse espaço para fazer essa análise. Não há problema. Então, também posso passar para o quadro.
Ok. Vamos começar por ver estas estruturas e determinar a estatia de cada uma delas. Portanto, para a estrutura do tipo B, né, nós temos aqui uma estrutura onde o alfa estatia exterior, né, é igual ao número, vamos relembrar isto, número de reações exteriores menos 3, ou seja, neste caso temos duas reações aqui neste apoio fixo, não é? E uma reação neste apoio móvel. E, portanto, temos 3 reações no total, menos 3, temos 0. O alfa E é igual a 0. O alfa I, por sua vez, é igual a 3 vezes o número de malhas fechadas, não é? Menos o número de libertações. Ok? Ou seja, neste caso, temos duas malhas fechadas, claramente, né? Portanto, temos 3 vezes duas malhas fechadas, menos o número de libertações que vimos na aula passada, que, essencialmente, temos de contabilizar nas rótulas o número de libertações igual ao número de corpos rígidos que estão ligados à rótula, menos 1. Né? Portanto, aqui temos 3 barras, portanto, contam 3 corpos rígidos, menos 1, portanto, temos ali 2. Né? Vamos fazer aqui essa indicação. Temos aqui 2, aqui temos 1, aqui temos 3, portanto, temos 2, aqui temos 2 barras, portanto, temos 1, ou seja, temos 6 no total, ou seja, isto é uma estrutura alfa-G, que é igual ao alfa-I mais o alfa-E, é igual a 0. E, portanto, é uma estrutura isostática. Né? Depois, a nível, portanto, e aqui não temos ligações mal distribuídas, não é? É sempre também um aspecto que pode preocupar. Não temos, as ligações não estão mal distribuídas, os apoios, nem existem partes da estrutura que funcionam como um mecanismo. Não é? Portanto, está tudo bem, isostática, estrutura estaticamente determinada. Agora, do ponto de vista do cálculo, portanto, através do método de estruturas arborescentes, eu vou desenhar aqui a estrutura. Ok? E agora, como vocês já viram, já vimos na aula passada, o objetivo é nós dividirmos esta estrutura e transformar esta estrutura numa soma de estruturas do tipo arborescente, não é? Ou seja, nós, neste caso, temos que primeiro analisar quantos apoios é que existem, quantos apoios, não é reações de apoio, portanto temos 2 apoios, vamos transformar isto numa estrutura em 2 árvores, ou seja, vou cortar aqui e vou cortar aqui, né? Depois vou observar se existe alguma malha fechada que tenha ficado, e claramente existe aqui esta malha fechada, e portanto tenho que abrir esta malha, portanto, faço mais um corte, é indiferente, pode ser em qualquer uma destas 4 barras, está bem? Vou fazer, por exemplo, aqui. E depois tenho que agora pensar em termos de bloqueios. Portanto, temos aqui nesta rótula, temos que introduzir estes 2 bloqueios, e como vimos na aula passada, a introdução destes 2 bloqueios bloqueia completamente esta libertação de rótula, não é? Isto passa a funcionar, ao fim e ao cabo, como se fosse uma estrutura deste tipo, não é? Monolítica, certo? Até esta ideia. E depois aqui eu tenho que bloquear entre este e este, e por exemplo entre este e este, né? Aqui assim vou bloquear aqui, portanto no fundo os bloqueios o número de bloqueios é igual ao número de libertações que existem na rótula. Se eu tinha ali 2 libertações, tenho que introduzir 2 bloqueios. E pronto, a estrutura, não, agora falta bloquear os apoios, porque eu tenho que transformar a estrutura em estruturas arborescentes, ou seja, estruturas que tenham um encastramento e depois sejam formadas por um conjunto de barras ramificado, qualquer espécie sem
sem, portanto, malhas fechadas, né? E, portanto, do ponto de vista da ligação ao exterior, eu tenho que bloquear ainda a hipótese de rotação deste apoio fixo e tenho que bloquear aqui, relativamente a este apoio móvel, não apenas a hipótese de rotação, mas também de translação horizontal. Eu represento isso desta maneira, pronto. E tenho ali mais dois bloqueios. E calculamos diretamente o ΔG com este método, que é igual a 3 vezes o número de cortes, né, menos o número de bloqueios. Okay? Ou seja, é igual a 3 vezes 3 menos, eu diria que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu disse 6, queria dizer 9. Ok? E, portanto, isostática. Está bem? Ora, pronto, isto é esta estrutura mais simples. Agora vamos ver a estrutura tipo C. Depois disponibilizo estas resoluções, está bem? Portanto, o tipo C, o que é que nós temos? Temos aqui, portanto, um ΔE que é igual, neste caso, temos que contar o número de reações exteriores, aqui nesta viga contínua. E temos aqui duas, depois temos mais uma por cada apoio móvel. Portanto, 2, 3, 4, 5. Portanto, temos 5 reações exteriores menos 3 da equação, bem igual a mais 2. O ΔI é, por sua vez, igual a 3 vezes 0, porque não há malhas fechadas, muito claramente, nesta viga contínua, menos o número de libertações. E temos aqui uma libertação e temos aqui outra. E vocês provavelmente vão me perguntar porque é que isto não é uma libertação, aqui e aqui. Menos 2 igual a menos 2, ou seja, o ΔG é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. E, olhando para a estrutura, também constato que não há libertações, não há apoios mal distribuídos, portanto é uma estrutura isostática, igualmente. Ora, respondendo àquela questão que eu coloquei, de que porque é que ali, nesta rótula e naquela ali, não temos ali uma libertação, é porque, de facto, analisando a situação, nós temos ali um elemento tipo viga, que está apoiado num sistema que é um apoio, por exemplo, fixo ou móvel, do outro lado, mas é um apoio que, basicamente, permite livremente a rotação aqui. Isto já é do próprio apoio. Não é um aspecto adicional. Ou seja, eu ao representar, ao adotar esta representação, eu posso fazer isto, ou posso fazer, portanto, por aqui uma rótula e salientar este aspecto, é exatamente a mesma coisa. Não estou a alterar absolutamente nada, porque eu já tinha aqui, isto já funciona efetivamente como ali uma rótula. É a lógica deste apoio. Quando nós vimos este tipo de apoios, aqui há umas aulas atrás, e falámos sobre eles, ser mais ou menos por aqui, estão eles. Quando falamos neste tipo de apoios fixos, temos ali o elemento rótula bem patente, Portanto, não é nada que não esteja lá, já, certo? Portanto, isto não introduz absolutamente nenhuma libertação adicional que deva ser contabilizada ali, está bem? Esta bolinha aqui não é uma libertação adicional. No fundo, isto também poderia ser representado pondo a barra e pondo uma rótula por baixo e pondo ali o apoio fixo. Também há esta representação adicional. Aquela bolinha que se coloca aqui é só para, no fundo, reforçar a ideia de que a rotação não está impedida pela colocação deste apoio. Mas são tudo situações que na prática, do ponto de vista de cálculo, vai dar ao mesmo. Está bem? Agora, se eu tenho uma bolinha, e o dito apoio, tenho aqui uma barra, e se tenho aqui outra barra, isto já é uma libertação, já introduz uma libertação adicional à estrutura. Está bem? Porquê? Porque isto é diferente
de eu fazer a barra contínua e ter o apoio em baixo, né? Ou ter a barra contínua, ter uma bolinha em baixo e ter o apoio em baixo. Portanto, estas duas são iguais. Portanto, isto é uma barra contínua que tem o apoio móvel fixo em baixo, desculpa, e aqui a mesma coisa. Ou seja, se a estrutura, esta barra, ser uma barra rígida, poderia, por exemplo, rodar, não é? E ela rodaria sempre desta maneira, não é? Continuamente, em cima do apoio, imaginando uma rotação no sentido anti-horário. Aqui do lado esquerdo, aqui neste caso, não é? Claramente a situação é diferente, não é? Aqui nós poderíamos ter perfeitamente uma rotação à esquerda para este lado e uma rotação à direita para este. Vão ver? Portanto, a situação é diferente. Não é? Portanto, aqui temos, efetivamente, a contabilizar uma libertação na estrutura adicional, além, digamos, daquela que advém do apoio. Não é? Estão a perceber? Espero que tenha, espero que sim. Se houver algum aspecto que não esteja ainda claro, refiram, está bem? Ponham uma questão que me ajuda a esclarecer a vossa dúvida. Ok, muito bem, está isso. Obrigado. Portanto, então eu vou explicar assim. Portanto, a perspectiva é, nós temos que calcular a estatia, não é, das estruturas. E, portanto, a perspectiva é nós identificarmos na equação, naquela está, aqui assim, o número de libertações. Não é? Está aí, está a ver, aqui. E estamos a tentar perceber como é que essas libertações são contabilizadas. Portanto, nesta estrutura que está aqui assim, no meio, okay, as libertações a serem contabilizadas são uma libertação aqui, por causa desta rótula, e uma libertação aqui, por causa desta rótula. E aqui assim em baixo, nesta estrutura, tá bem? Em cima deste apoio, por exemplo, não há aqui nenhuma libertação. A estrutura é contínua, certo? Mas em cima deste já temos aqui uma libertação. Portanto, aqui temos uma libertação a introduzir. Está a ver? Temos ali uma rótula que parte a viga em dois corpos rígidos. Está a ver? Está isso. Sim. Portanto, em relação a isto não há dúvida, não é? Agora, onde eu, digamos, perspectivei a hipótese de haver alguma dúvida ou questão, tinha a ver com esta rótula que está aqui na extremidade. E foi sobre esse aspecto que eu foquei um bocadinho agora esta explicação, que é para dizer que esta rótula não introduz nenhuma libertação adicional, para dizer que, portanto, a viga, estando com simplesmente o apoio, neste caso vou pôr o apoio móvel, né? Ou estando com uma bolinha em baixo e o apoio móvel, ou estando mesmo com uma bolinha portanto, no enfiamento da barra e depois o apoio móvel, isto configura tudo a mesma situação, em termos práticos, em termos estruturais. Portanto, estamos a falar de um elemento estrutural que tem aqui na sua extremidade uma ligação que é feita através de uma rótula e, portanto, está impedido, esta barra está impedida de se mexer, não é? Verticalmente ou horizontalmente, mas está perfeitamente liberta, do ponto de vista desta rótula, para rodar em torno daquele ponto. E isto está claro, Thaís, este aspecto. Pronto, é isso. Portanto, quando está aqui é uma característica do próprio apoio e não temos que contabilizar nenhuma libertação adicional. É isto que eu quero dizer. Quando fazem aqui para o cálculo do número de libertações, para determinar o alfa-I, não devemos contabilizar estas bolinhas. Aliás, esta estrutura que está aqui, por exemplo, a estrutura C, eu poderia perfeitamente tê-la desenhado assim, depois aqui a bolinha, assim, a bolinha, e aqui
mais nada. E depois aqui o apoio, aqui assim o apoio móvel, aqui assim o apoio móvel e aqui o apoio fixo. E portanto, e se assim fosse, se eu tivesse desenhado assim desta maneira, talvez esta dúvida nem sequer aparecia. Está a ver, está isso. Esta dúvida nem sequer aparecia, ela estava completamente escondida. Está bem? Eu só quis focar isto e agora espero não ter contribuído para vos baralhar, em vez de esclarecer, porque de facto o problema aparece aqui com uma rótula, ali, naquele ponto e naquele, e muitos de vocês poderiam ser levados portanto, à conclusão errada, não é? De que teríamos ali mais umas libertações a considerar, não é? Depois ia dar um alfa e uma estatia errada. Está bem? Está isso. Professor, Sim, obrigado. Diga. então se, então se os apoios que estão no meio tivessem a rótula, já eram 4, certo? Ok, portanto, se os apoios que estão no meio, este aqui, é isso, Patrick? Certo. Sim, sim, sim. Pronto, agora temos que distinguir onde é que está a rótula. Isto é muito importante. Portanto, temos que distinguir se a rótula está abaixo da viga, ok? Ou se a rótula está, Está mesmo digamos, na linha. exato, no alinhamento e, portanto, a cortar o corpo. Certo, certo. Se Aqui estiver em mesmo. cima nós temos, portanto, na prática temos apenas um corpo rígido, ok? Que é Ok. o elemento contínuo. Né? Aqui temos dois corpos rígidos, portanto, a situação muda. Está bem, Patrick? Certo, certo, certo. E depois, se eu tiver aqui, depois posso ter aqui um apoio ou não. Mas, portanto, a questão dos apoios, ela é contabilizada no alfa-E, né? Portanto, e não entra propriamente para aqui. Portanto, o que eu tenho que analisar aqui, também posso perspectivar isso e ver isto de uma forma completamente independente, que é, para o cálculo do estatia exterior, verdadeiramente o que interessa é saber os apoios. Portanto, eu só vou considerar que tenho aqui um apoio fixo, tenho um apoio móvel, tenho um apoio móvel e tenho um apoio móvel. Pronto, e não interessa como é que está a estrutura aqui em cima. Né? E portanto aqui tenho 5 reações exteriores menos 3 igual a 2. Pronto. Do ponto de vista da estatística interior, o que eu tenho que fazer é, ao contrário, é analisar apenas a estrutura. E a estrutura que está ali é esta. Pois eu posso eventualmente pôr ali uma rótula, se quiser, mas esta rótula, portanto, não introduz ali nenhuma libertação, porque a libertação é, digamos, a possibilidade de movimentos entre corpos. Isto aqui é considerado a libertação, é eu ter, num sistema de corpos rígidos, eu ter dois corpos que estão ligados e há uma libertação que diz que a rotação relativa entre estes dois, por exemplo, está liberta. A palavra libertação vem daí. Portanto, eu tenho uma libertação aqui entre estes dois e tenho uma libertação entre estes dois. Está bem? Não faz sentido falar numa libertação para coisa nenhuma. Portanto, estas rótulas aqui na ponta não contam como libertação. Ok. São extremidades Ok. livres. Ok? Muito bem. Então vamos avançar para casos mais complicados e as dúvidas vão aparecer garantidamente a seguir quando falarmos em estruturas com mecanismos, do tipo mecanismos. Né? Ora, portanto, aqui só para fechar isto, este é o. Sim. Ok, portanto temos este. Do ponto de vista das estruturas, do método de estruturas arborescentes, isto neste caso é relativamente também tranquilo, nada de novo, ou seja, eu tenho esta estrutura tenho esta estrutura, quero transformá-la num conjunto de árvores, portanto eu tenho que cortar a estrutura entre cada um dos apoios para os individualizar e depois tenho que bloquear não apenas os próprios apoios, não é? Que é feito através desta construção, e depois também estas rótulas que estão aqui,
também têm que ser bloqueadas e, portanto, tenho um alfa-G que é igual, neste caso, a 1, 2, 3 cortes vezes 3 menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É igual a 0. Está bem? Portanto, como queríamos ver. Agora vamos avançar. Penso que esta estrutura aqui não tem assim nada assim propriamente de novo, mas vamos só conferir. Portanto, um alfa-E que é igual, neste caso, a novamente 5 menos 3, que é igual a 2, e o alfa-I, que é igual a 3 vezes 0, menos o número de libertações, e temos aqui assim, quantas libertações é que temos nesta estrutura D? Conseguem? Uma. Muito bem, isso mesmo. Portanto, é igual a menos 1 neste caso. Portanto, o alfa G é igual a 2 menos 1, que é igual a mais 2. Ou seja, é uma estrutura hiperestática, né? Ou seja, é estaticamente indeterminada, hiperestática, desculpem, enganei. Hiperestática de primeiro grau, certo? Ou seja, é uma estrutura estaticamente indeterminada. Não consigo determinar as reações de apoio através das equações de equilíbrio, meramente. É uma estrutura que tem mais apoios do que tem libertações, não é? Porque ela é estaticamente indeterminada porque o alfa-E é maior que o alfa-I. Agora vamos ver outros casos, um bocado mais complexos. Vamos lá ver, aqui buscar casos mais complexos. Temos esta situação. Isto é uma estrutura tipo treliça. Temos esta e temos esta. Vamos buscar estas três agora. Vamos só aqui diminuir. Vamos buscar com esta ferramenta, que é uma espécie de print screen seletivo. Vai lá. Vamos aumentar um bocadinho. Ok. Aqui estamos. Ora bem, esta estrutura aqui de cima é uma estrutura que tem uma característica notável do ponto de vista de análise de estruturas, que corresponde, no fundo, esta estrutura, na prática, é uma treliça. Okay? Eu ainda não falei em treliças, só vou começar a falar em treliças na próxima semana, mas digo-vos já, antecipo, que é uma estrutura que é formada por barras, em que todas as barras, todas, têm uma rótula na extremidade. Todas as barras que estão aqui, que vocês veem, estão ligadas nas suas extremidades através de rótulas, certo? Portanto, isto, assim de uma forma muito simplificada, é uma treliça. E nestas condições, existe uma fórmula de cálculo da estatia interna que é muito mais prática do que andarmos a contar o número de malhas fechadas e o número de libertações. Já vimos na aula passada que, para este tipo de casos, é bastante trabalhoso. Deixem-me só chegar aqui ao slide, que eu também não tenho a fórmula na cabeça. Está ali. Portanto, vou até copiar aquilo. Vou levar para lá. Pronto, e depois esta parte, na próxima aula, saltamos. Saltamos, ou seja, vemos mais rápido. Portanto, entre listas temos esta fórmula para calcular o alfa-I, ok? É uma fórmula que vai substituir a fórmula que nós vimos do número de malhas fechadas e o número de libertações, porque para isso vamos ter que andar aqui, essencialmente, do ponto de vista das malhas fechadas, até é relativamente simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Do ponto de vista das libertações, temos que andar aqui agora a contar libertações em todos estes nós, é verdadeiramente chato, não é? Portanto, o alfa-E, encontramos o alfa-E é a mesma coisa. Neste caso temos duas reações de apoio aqui e uma reação de apoio aqui. Portanto, temos 3 no total. 3 menos 3, portanto 0. Do ponto de vista do alfa-I, é a tal questão que vamos usar então esta outra expressão alternativa, que é a contabilização do número de barras,
menos 2 vezes o número de nós menos 3. Okay? Ou seja, para isto, eu tenho que contabilizar o número de barras, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 barras. Menos 2 vezes o número de nós, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nós, menos 3. Ou seja, isto é 12 menos 14 menos 3, né? Dá 11. Ou seja, igual a mais 1. Portanto, se eu não me enganei, a contar aqui barras, se eu não me enganei, acho que não, tenho aqui uma estrutura que é, no total, o αβg, que é igual a 0 mais 1, é igual a mais 1, ou seja, hiperstática. Ok? Primeiro grau. Muito bem. Do ponto de vista aqui de metaestruturas arborescentes, lá está, isto seria um bocado também delicado, esta parte, mas possível de fazer, que é nós aqui assim, agora, identificarmos o número de cortes, nomeadamente, eu tenho que quebrar a estrutura em duas partes, e, portanto, separar a parte ligada ao apoio da esquerda da parte ligada ao apoio da direita e ainda abrir as malhas fechadas que ainda possam persistir, neste caso seriam estas duas, não é? E portanto tinha este número de cortes e agora o número de bloqueios, e andava aqui agora a encher isto de bloqueios entre cada, aqui pelo meio, não é? Tendo cuidado sempre de deixar uma haste por bloquear, não é? Porque a ideia é sempre ficar um livro porque é redundante, não é? Tal como aqui nestes de fora eu também não vou bloquear esta parte aqui, porque na prática já se encontra bloqueada, não é? Portanto, mas estão a ver, nem vou fazer esse cálculo, acho que não traz nada de novo, não é? E já sabemos a resposta, que é mais um. Aqui nesta estrutura, esta estrutura é interessante e vamos então analisar esta estrutura, que ela tem aqui, configura então um dos aspectos que eu queria chamar-vos a atenção, que pode acontecer, que é o seguinte: a estrutura F, né, é uma estrutura que tem um αβE que é igual a 3, desculpem, quantas reações de apoio é que temos aqui? Conseguem referir? 5. 5. Todos concordam? Não, 5, 4. É mais 4, não é? Este é um apoio móvel. O apoio móvel só introduz uma. Isto é o encastramento. O encastramento introduz 3. Está bem? Então temos 4. 4 menos 3 é igual a mais 1. Está bem? Portanto, é externamente hiperstática de primeiro grau. E depois o αβI, né, é igual a, temos aqui uma libertação aqui em cima, né, e, como eu disse, esta rótula também não conta como uma libertação interna, tá bem? Porque ela não está aqui colocada de modo a cortar duas barras. Portanto, temos um αβI que é igual a 3 vezes 0 menos 1, que é igual, portanto, a menos 1. Portanto, o αβG é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Desculpem. Exato. Agora, há aqui um problema, que é o seguinte. É uma estrutura que é, de facto, hiperstática do primeiro grau, não é? Do ponto de vista de reações exteriores, e é hipostática do primeiro grau do ponto de vista das internamente. Ou seja, se eu analisar a estrutura internamente, eu tenho aqui esta estrutura e ela internamente é hipostática porque existe uma forma de movimento entre elas que não está restringida, né?
E, portanto, eu vou ter que introduzir aqui 4 reações de apoio para não apenas bloquear as hipóteses de movimento globais da estrutura, mas também impedir o movimento relativo entre estas duas barras, certo? Ou seja, eu ao introduzir aqui o encastramento, no fundo, eu estou a bloquear completamente os movimentos desta parte da estrutura, foi o que eu fiz ali, né? E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir, né? O movimento que ainda está aqui nesta estrutura possível, né? Que seria a rotação em torno deste ponto. Estão a ver? Se a estrutura que eu tivesse pela frente fosse esta, exatamente, sem nada, eu teria, e fosse calcular a estatia, né? Nós, logicamente, daria 3 menos 3, portanto, era isostática externamente, e o alfa-I era menos 1, e, portanto, era uma estrutura hipostática, ou seja, um mecanismo. E é um mecanismo que salta à vista, não é? Portanto, temos esta barra, está aqui suspensa naquela rótula, portanto, ela pode mexer-se. E o que é que fizemos, digamos, entre aspas, o que é que fizeram para impedir este movimento? Colocaram aqui em baixo um apoio móvel orientado nesta direção. E vocês acham que este apoio móvel, não é? Que é um apoio que impede movimentos deste ponto, no fundo, nesta direção, mas não impede nesta, acham que foi uma forma eficaz de restringir o movimento que estava libertado? Acham que este não foi, pois não? Não foi. Porquê? Porque, para todos os efeitos, se vocês pensarem em movimentos muito pequeninos, não é? Rotações muito pequenas em torno daquele ponto, claramente esse tipo de movimentos muito pequeninos estão impedidos. Não é? Só quando, no fundo, esta componente depois, digamos, associada à existência de um arco, não é? Começar a ser mais pronunciada, é que realmente eles acabam por não se poder dar. Mas para movimentos muito pequenos, não é? Para ângulos muito pequeninos, isto está completamente livre, porque não há componente, neste caso, vertical. Portanto, esta situação não deixou de ser um mecanismo. A estrutura não deixou de ser um mecanismo. Tá bem? Portanto, apesar disto, dizemos que tem apoios, não é? Mal distribuídos, não pela razão que tínhamos visto no capítulo 4, ou seja, quando num corpo rígido único só existem apoios mal distribuídos, se as reações forem todas paralelas entre si, ou se as reações forem do tipo de força e confluírem todas para o mesmo ponto. Não é o caso. No entanto, nesta estrutura, a colocação dos apoios não foi de modo a impedir movimentos que estavam libertados internamente. E, portanto, a conclusão é que isto, portanto, é uma estrutura hipostática, ou seja, é um mecanismo. Por ser um mecanismo. Este tipo de casos, não é? Só permite a resolução que ela seja estaticamente determinada para casos especiais de carregamento, ou seja, imaginem que eu tenho esta mesma estrutura, né? Portanto, com esta situação, é a tal estrutura que eu disse que não é uma boa ideia, mas eu só tenho agora forças ligadas nesta parte da estrutura. Então, verdadeiramente, isto comporta-se, não é? E pode ser analisado como se fosse realmente uma barra em L encastrada, não é? E eu resolvo o meu problema sem qualquer questão. Isto é uma estrutura perfeitamente isostática, aliás, é uma estrutura do tipo arborescente, não é? E tudo bem, portanto, nestas condições. Mas agora, se eu colocasse aqui uma força qualquer aqui assim, não é? Pronto, aí acabou. Já não tinha qualquer hipótese para equilibrar esta estrutura. Tá bem? Portanto, são estruturas tipicamente estaticamente indeterminadas, exceto para condições particulares de carregamento.
Ainda, importa não é dizer que isto, digamos, a vossa dificuldade, que é compreensível, é porque, de facto, eu se tivesse este problema, né, eu faria exatamente o mesmo cálculo, ou seja, portanto, o alfa é igual a 4 menos 3 igual a 1, e o alfa i igual a menos 1, portanto, o alfa g igual a 0, portanto, e o resultado aqui, a conclusão é que ela era de facto isostática, ao contrário do caso anterior. O que é que mudou? Mudou a orientação deste apoio. Mas era exatamente isto, era nesta orientação que eu precisava de ter este apoio, né? Porque esta orientação já impede muito claramente o movimento que estava permitido, porque este apoio não permite que este ponto, não é, ande nem para cima nem para a esquerda. Portanto, esta rótula este movimento está perfeitamente impedido. Não é? Portanto, estão a ver que isto da estatia, apesar de, para os casos gerais, ser um aspecto relativamente tranquilo, depois temos algumas situações que causam, portanto, que são mais problemáticas. Vamos ver agora aqui o problema G, está bem? Desta estrutura aqui. Portanto, notem que isto já não é uma treliça clássica, não é? Porque já não posso usar esta fórmula só é válida na hipótese de ter uma treliça, está bem? E por isso é o que eu utilizei. Aqui não é porque, reparem que, por exemplo, esta barra aqui, não é? É uma barra que claramente é composta por várias secções que não têm rótulas nas suas extremidades, não é? Aqui está tudo bem, aqui também, e esta barra também não. Tem uma rótula ali, mas neste lado não tem rótula nenhuma, está encastrada. Portanto, isto não é uma treliça. Portanto, temos que aqui utilizar portanto, aqui em G, temos um alfa E que é igual a quantas reações de apoio é que temos? 6. 6, obrigado. 6 menos 3, portanto temos aqui 3. E o alfa I, agora vamos ver quantas malhas fechadas. Quantas malhas fechadas é que nós temos aqui? Perfeitamente identificáveis, não é? Aqui 1, 3. 2, 3, muito bem. 3, multiplicamos por 3 da equação, não é? E agora vamos tirar o número de libertações. Ou seja, temos que ter cuidado, não é? A analisar o número de corpos que ligam em cada uma destas rótulas. Por exemplo, aqui nesta extremidade esquerda, temos 1, 2, 3 corpos, não é? 3 barras a ligar diretamente à rótula. E, portanto, subtraímos 1 e temos aqui 2 libertações. Certo? Aqui assim, igualmente, temos 3 corpos, portanto, 2. Ok? Então vá, agora, aqui quantas libertações é que temos nesta rótula? 3. 3. E agora, nesta rótula aqui em baixo? 2. Lá está. Não está junto, não é? É só uma. Atenção a isso. Porquê? Porque esta situação não é igual àquela, não é? Vocês vejam isso. É porque a rótula não está. E não está a apanhar esta barra de baixo. Certo, Esta barra certo, de baixo é contínua. Ok? Portanto, ela conta como, no fundo, um corpo. No fundo, conta como um corpo e esta depois conta como o outro. Portanto, são dois corpos rígidos ligados a esta rótula. E, portanto, conta como uma libertação. É diferente dali. E, portanto, dito isto, quantas libertações é que eu tenho aqui? Uma também. Uma também, exatamente. Não é? Portanto, pronto, isto tem os seus truques, não é? E depois, pronto, claro que
3, 4, 5 e 9, não é? Dá 0. Portanto, o alfa G desta estrutura é igual a 3 mais 0, que é igual a 3. Portanto, é uma estrutura hiperstática do primeiro grau. Ok, vamos agora. Pá, desculpa, estou aqui a pensar qual é que vou fazer a seguir. É do testar, obrigado, Thais, é isso mesmo. Como é evidente. É isso mesmo. Portanto, hiperstática de primeiro grau. Portanto, e não há aqui nenhum movimento que esteja, digamos assim, permitido, que esteja libertado. Ok. Portanto, agora vamos ver, deixem-me ver mais outras estruturas que temos ali no banco. Agora vamos ver esta. Esta aqui também é uma situação bastante especial. Muito bem. Portanto, aqui temos aqui uma situação especial porque temos aqui estas duas barras que estão aqui a cruzar-se, não é? A ideia é que elas não estão ligadas, não é? Elas estão aqui assim, não estão ligadas uma à outra. Portanto, há uma separação física entre as duas. Está bem? Portanto, contam como duas barras independentes, certo? Se vocês repararem isto, no fundo aqui não temos nenhum nó, não é? Nós podemos analisar isto do ponto de vista das treliças, porque se repararem, todas as barras que estão aqui são barras birrotuladas, como se diz, portanto, birrotuladas em duas rótulas, não é? Uma em cada extremidade. Portanto, o alfa E desta estrutura é na mesma, portanto, 3 reações menos 3, portanto, é uma estrutura isostática externamente, e as ligações estão bem, os apoios estão bem distribuídos, está tudo bem. Depois, internamente, se eu quisesse fazer isto pelo método das malhas fechadas, eu teria aqui um problema, que era perceber quantas malhas fechadas é que eu tenho aqui, porque não são 4, nem são 2. Portanto, a contabilização das malhas fechadas, neste caso, seria feita assim. Portanto, nós temos a estrutura, primeiro a parte quadrada, depois temos aqui uma barra, no fundo, que liga daqui até aqui. Se fosse só isto, eu teria duas malhas fechadas, não é? Que apanham, no fundo, esta malha fechada e esta malha fechada aqui. Mas depois eu tenho mais mais uma barra, que existe aqui a ligar aqui sem cruzar ali. E, portanto, eu tenho aqui uma barra no meio que não está associada a nenhuma destas duas malhas fechadas que eu já desenhei ali a vermelho. Ou seja, eu preciso contabilizar adicionalmente a malha fechada associada a esta terceira barra, pode ser, por exemplo, esta ou a outra, não interessa. Mas não vou associar a outra malha fechada do outro lado porque já tenho todas as barras, no fundo, não há nenhuma barra que não esteja associada a pelo menos uma malha fechada, não é? E, portanto, eu tenho, de facto, 3 malhas fechadas e, como tal, eu teria 3 vezes 3, não é? Menos o número de libertações, que tenho aqui 2 libertações, aqui tenho 2, aqui tenho outras 2, aqui tenho outras 2, portanto, eu tenho 8, não é? Portanto, isto é uma estrutura 1, eu tenho um alfa-G igual a mais 1, não é? Portanto, hiperstática de primeiro grau. Do ponto de vista das treliças, da fórmula das treliças que eu posso usar, né? O que é que eu tenho lá? É o número de barras menos 2 vezes o número de nós menos 3. Professor, não percebi porque é que não há uma malha fechada por cima da diagonal verde. Ok. Portanto,
não existe uma malha fechada, uma quarta malha fechada aqui, portanto, que seria a desenhar, portanto, aqui assim, não é? Esta é a dúvida. Porquê? Porque isto eu não tenho assim, não é fácil eu explicar, do ponto de vista assim muito rigoroso e teórico, teria agora que avançar aqui para domínios da explicação que só vos baralharia mais. Não consigo, não vale a pena. A ideia é, nós temos que criar, portanto, um conjunto, neste caso, de triângulos, porque as malhas são triângulos, não é? Que cubra toda a área, digamos assim, da estrutura. Portanto, neste caso, eu tenho, por exemplo, duas malhas fechadas apenas, e no fundo estes triângulos que eu tenho aqui, estas duas zonas, cobrem toda a área da estrutura. Vou dar aqui outro exemplo, portanto, com uma situação parecida com este exercício, mas em que as barras cruzavam e estão ligadas ali. Neste caso, então, eu tenho 4 malhas fechadas e a outra, digamos, regra que é preciso contemplar aqui é, além de toda a área estar coberta, toda a área da, digamos, estrutura estar coberta, não é? Não há nenhuma barra que não esteja, digamos, ligada a pelo menos uma malha fechada. Está bem? São estas as duas indicações que eu posso dar para definirmos o número de malhas fechadas. Na generalidade dos casos, digamos, isso é relativamente pacífico, não é? Percebermos quantas malhas fechadas é que nós temos, não é? Basta olhar para a estrutura e perceber isso. Agora, no caso em que temos barras a cruzarem, foi o caso aqui, não é? Portanto, aí é mais complexo. Portanto, aqui temos a situação, por exemplo, temos aqui uma barra na vertical e depois temos aqui uma barra que agora não está ligada àquela, mas que está por cima. Aí nós podemos, a ideia portanto, esqueçam esta barra horizontal, não é? E temos aqui uma malha associada a estas, à situação sem aquela barra. Pronto, e estas duas malhas cobrem toda a área, digamos, de malhas fechadas que eu tenho aqui presente. Do ponto de vista da área, estas duas malhas já satisfazem esse critério. Qual é o critério que ainda não está coberto? É aquele que diz que eu não posso ter barras presentes aqui na estrutura que não estão, digamos assim, não entram na contabilização de nenhuma malha fechada. E é o caso desta verde. Esta barra que está aqui a verde não entra nem na malha fechada que eu representei ali a azul do lado esquerdo, malha 1, nem na malha 2. E, portanto, eu preciso de contabilizar pelo menos mais uma malha fechada, que é uma malha fechada que eu arbitrariamente agora vou escolher, por exemplo, aqui para baixo. Pronto, e defino também esta outra malha fechada. Né? E agora tenho 3. E agora observo a estrutura e vejo que, ponto 1, toda a área está coberta e não há nenhuma barra que não entre, que esteja completamente fora, não é? Porque esta barra verde agora é uma barra precisa para definir esta malha fechada. Desculpe, eu continuo a andar aqui às voltas com o rato, como se vocês estivessem a ver. Portanto, isto é a melhor explicação que eu consigo dar, assim, de uma maneira que, enfim, espero que seja compreensível, não é? Para não introduzir aqui aspectos que é o número de incógnitas e o número de equações que eu tenho disponíveis e tudo mais, que eu acho que só iria baralhar. Está bem? Ok, professor. Obrigado. Acho que fiquei mais esclarecido. Ok. Agora, este problema em particular oferece outras vias, não é? para resolver, nomeadamente esta possibilidade de eu utilizar, portanto, para o cálculo do alfa-I. Eu acho que aí é menos 3, não é? O número de barras no final, não sei. Ok, certo. Deixe-me lá conferir a fórmula.
Provavelmente tem razão. Onde é que ela está? Está ali. 2 vezes menos 3. Obrigado, é isso mesmo. Perfeito, obrigado, David. Ora bem, agora daqui esperemos que vamos dar ao mesmo resultado, minha expectativa, e temos então número de barras, 1, 2, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? 6 barras, menos 2 vezes o número de nós, que é 1, 2, 3, 4, menos 3. Ou seja, 6 menos 8 menos 3, são 4, igual a mais 2, não é? Não, aqui é 5, mais 1. Ou seja, o alfa G é igual a 0 mais 1, que é igual a mais 1. Portanto, deu o mesmo resultado. Não é? Depois, do ponto de vista só para terminar, para fazermos assim uma rápida pausa, está bem? Do ponto de vista do método das estruturas arborescentes. Espera lá. Ok. Do ponto de vista do método de estruturas arborescentes, o que é que nós temos que cortar a estrutura de maneira a separar isto em duas partes. Portanto, eu cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui, não é? Depois é preciso ter cuidado para ver se não há nenhuma malha fechada ainda presente, mas do ponto de vista aqui da estrutura do lado esquerdo, tenho esta barra, tenho esta, depois tenho isto e tenho isto, está tudo bem, e daqui tenho isto, depois liga com esta liga para ali e esta liga para aqui. Como isto está solto, não é? Não conta, isto não vai contar como uma malha fechada, não é? Reparem que temos isto, temos isto, depois temos esta barra aqui, e esta que está aqui, ela está solta, não é? Portanto, ou seja, ela não fecha, isto não é uma malha fechada aqui. Portanto, as hipóteses de malha fechada que esta barra diagonal introduz é esta malha fechada aqui ou esta de cima, não é? E não, esta malha fechada nunca existiu de início, nem existe agora. E depois, do ponto de vista dos bloqueios, não é? Temos que considerar aqui estes bloqueios, este e este, não é? Este e este, este e este. Depois temos que colocar aqui este bloqueio e o bloqueio associado à rotação. E, portanto, vamos calcular diretamente o alfa-G, que é igual a 4 vezes 3, menos 12, né? Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Menos 11, que é igual a mais 1. Então, é uma estrutura hiperstática do primeiro grau. Né? Ok? Fazemos agora uma rápida intervalo, está bem? E daqui a 5 minutos, 5, 6 minutos, está bem? Às 10h15, regressamos, está bem? Sim.